A auriculoterapia, ela se baseia justamente na estrutura da orelha, em que essa estrutura é um feto de cabeça para baixo, em que a cabeça estaria no lóbulo e o resto do corpo ao longo da orelha. Sendo assim, a nossa área de atuação é principalmente no lóbulo. E nessa região do lóbulo, nós vamos precisar ter localizações, e para facilitar essas localizações, nós vamos traçar algumas linhas. Sendo assim, para facilitar a localização dos pontos do lóbulo da orelha, este deve ser dividido em 9 quadrantes, ou seja, 9 áreas, começando a numerá-lo desde a incisura intertrago. Então, nesta incisura intertrago, nós podemos traçar uma linha para que seja nosso apoio. E seguindo uma ordem de localização, sempre de dentro para fora e de cima para baixo. Assim faremos mais 2 linhas para determinar essas 9 áreas. Dependendo do tamanho do lóbulo, as áreas abaixo ficarão maiores ou menores. Essas linhas foram traçadas na horizontal e agora nós traçamos 2 linhas na vertical, de modo que consigamos 9 áreas mais ou menos proporcionais. Sendo assim, nós determinamos 9 áreas, sendo que a área 1 está de dentro para fora e a contagem também começa de cima para baixo. Sendo assim, nós temos a área 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Para a nossa aula prática de hoje, nós vamos verificar primeiro os pontos que acalmam os pacientes, que diminuem a ansiedade dos pacientes. E assim, nós vamos utilizar 3 pontos próximo da face do paciente, ou seja, na área 1, 4 e 6. Ou seja, 1, 4 e 7. Desculpa, 1, 4 e 7. Então, a área 1, na verdade, a área 1 é um ponto dente. Acaba pegando esse ponto pela preocupação de abordar toda a área que se refere à ansiedade e à neurastenia. Este ponto é específico para tratamento de odontalgias e periodontites. O outro ponto, que se chama ponto neurastenia, nós vamos também colocar na sequência, e sempre todos esses pontos do lóbulo, eles têm a parte do espelho, ou seja, nós colocamos a semente na parte da frente e colocamos na parte de trás. O ponto neurastenia está na zona 4 do lóbulo. Ele acalma a mente, favorece um sono profundo e mais prolongado. Ele é indicado para ansiedade, depressão, insônia, sonhos excessivos ou pesadelos. E o último ponto que nós vamos trabalhar na aula de hoje é o ponto ansiedade, que ele se encontra no centro da área 7 do lóbulo. Sendo assim, nós podemos já instalar as sementes para que vocês vejam como é que é a colocação, ou seja, é no sentido horizontal. Essas sementes têm que abordar principalmente o ponto da neurastenia e o ponto da ansiedade. Este ponto da ansiedade, que é na área 7 do lóbulo, ele acalma o espírito. Ele é indicado para estados de ansiedade, de estresse emocional, de irritabilidade, de depressão e de fadiga excessiva. Ou seja, são pontos que os nossos pacientes, a maioria deles, sempre vai necessitar. Lembrando que a instalação das sementes é feita pelo profissional e é solicitado ao paciente que tenha um papel ativo, ou seja, que ele estimule essas sementes ao longo dos dias. Quantos dias? 4 a 5 dias no máximo que o paciente vai estar com estas sementes, para que o ponto não fique estressado, ou seja, para que tenha atuação na sua medida exata,
para que até a próxima sessão possamos novamente estimular estes pontos. Assim, é solicitado ao paciente fazer esse movimento de estímulo dos pontos ao longo dos dias.